Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Registrando inicialmente a ausência da desembargadora Berenice Capuchu, em razão de gozo, período de férias. Também a ausência do desembargador Virgílio Macedo, coordenador e presidente do Juizado Especial do Estado, tendo em vista sua participação no Fórum Nacional de Juizados Especiais. E com muita satisfação, registrando a presença na assistência dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Uninassal, acompanhados do professor Jefferson Almeida, da disciplina de Prática Jurídica. Sejam bem-vindos. Na ordem judicial, temos inicialmente o mandado de segurança civil 0814709, impetrante Ayrton das Neves Baracho. Tem pedido de sustentação feito pelo Dr. Sérgio Cardoso da Silva, da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco. O processo está em mesa, excelência? Em mesa, presidente. Tá, por vídeo. O nobre advogado fará sua sustentação oral por videoconferência. Senhor presidente, Pois não. poderíamos adotar o mesmo procedimento das câmaras, como a mandato de segurança está. Desembargador Glauber Reis, né? Não, é o desembargador Ricardo Tinoco. A Ricardo de novo, né? É o primeiro. Ele fala pelo impetrante. Né? Não. Ah, tá. Ok. Tem duas tentações? Não, sei. só tem uma. Só tem uma. Com a palavra, doutor Sérgio. Ok. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor embargador presidente, nobre relator, demais pares, funcionários desse tribunal, público presente online e presencialmente. Saúdo a todos e venho falar hoje sobre um mandato de segurança em que o impetrante argue ato coator praticado pela senhora secretária de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Rio Grande do Norte, no qual o impetrante ele participou de um processo seletivo para a contratação de professores temporários para atender às necessidades da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, e ele foi aprovado na opção 1 do edital, base comum curricular, direcionado à DIREC de Mossoró para o cargo de professor de língua inglesa. Eu peço atenção a vossas excelências porque o local de destino dele e o cargo vão ser muito importantes para o deslinde da causa. Ele foi aprovado em primeiro lugar, só que deixou de ser convocado com base em um item do edital disposto lá com base na Lei Estadual 9.353, no qual o servidor não poderia assumir o cargo se ele encerrou o contrato com a SEEC nos últimos 2 anos, certo? Ocorre que a disposição da Lei Estadual número 9.353/2010 é exatamente igual à da Lei Federal 8.745/93, a qual trata da contratação temporária de servidores para atender os interesses da União. Em ambos os dispositivos, disse que o pessoal contratado, isso é o mesmo texto da Lei Estadual e da Lei Federal, o pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de decorrido 24 meses de encerramento do seu contrato anterior. O texto é exatamente igual, Lei Estadual, Lei Federal. E por que o impetrante foi impedido? Porque em 2023, no meados de 2023, ele encerrou um contrato com a SEEC, na qual ele foi direcionado ao sistema prisional, ou seja, órgão distinto, e para o cargo de professor de linguagens, ou seja, outro cargo. Então, nesse processo seletivo, ele foi convocado para
direto de Mossoró, professor de língua inglesa. No cargo anterior, sistema prisional, professor de linguagens. E qual seria a diferença do cargo de professor de linguagens para professor de língua inglesa? O professor de linguagens, ele ministra aos alunos a questão relacionada à forma com que as pessoas se manifestam, seja através do corpo, seja através da fala. As formas de expressão, as diferentes linguagens, é uma matéria um pouco mais ampla. Já o professor de língua inglesa não tem muita dificuldade. Ele ensina o idioma inglês. Ele ensina os alunos a falar o idioma inglês. Então, são cargos completamente diferentes. E por que que isso importa? Isso importa porque, em relação à lei federal, que tem o mesmo texto da lei estadual, que, por sinal, o edital se baseou na lei estadual, os tribunais regionais federais têm entendimento de que a vedação de ser contratado com base naquela norma só se aplica caso o servidor tenha sido convocado para o mesmo cargo e o mesmo órgão e a mesma função. Então, nesse caso, no caso do impetrante, isso não aconteceu. Como dito, no cargo anterior, ele foi chamado para o sistema prisional e para professor de linguagens. Já no cargo atual, ele foi para a DIREC de Mossoró, professor de língua inglesa. Inclusive, como consta aqui nas páginas 2 e 3 da inicial, ele tinha a opção no edital de escolher um cargo para o sistema prisional de novo. Tinham lá 14 opções. Ele escolheu a opção 1, professor básico comum, unidades escolares. Por isso, eu fui para a DIREC de Mossoró. Se ele tivesse escolhido a opção 10, professor sistema prisional, aí sim correria a vedação, porque ele iria para o mesmo órgão, caso fosse professor de linguagens, óbvio. Então, o entendimento da jurisprudência é que só se aplica caso seja para cargos iguais e o mesmo órgão. Então, o que eu venho pedir aqui, e dessa vez me dirijo diretamente ao nobre relator, é que ele reveja o seu posicionamento na decisão que apreciou a liminar, para que deixe de apreciar a celeuma com base na interpretação literal do edital e da lei estadual, e que agora venha a fazer com base na interpretação teleológica da norma. O que é a interpretação teleológica da norma? É aquela interpretação que avalia o verdadeiro sentido daquela norma. Por que aquela norma existe? Por que aquela norma existe na lei estadual e foi replicada no edital? Para evitar contratações futuras e sucessivas de servidores para cargos temporários no mesmo cargo e no mesmo órgão, a fim de que essas contratações que deveriam ter natureza temporária passem a ter natureza definitiva. Então, no caso dele, isso não aconteceu, porque ele foi para cargo diverso e ele foi para órgão diverso. Então, eu me dirijo ao nobre relator que tenha a sensibilidade de interpretar dessa forma e, caso mantenha o seu entendimento, que será respeitado, peço aos demais revisores que adotem entendimento divergente para que determine a anulação da eliminação do candidato no processo seletivo e que ele possa assumir a vaga para a qual ele foi aprovado em primeiro lugar. Excelências, essa celeuma, eu acredito que tenha sido muito breve, até porque ela não é muito complicada, ela é simples. Eu peço que observem a jurisprudência dos tribunais regionais federais, que é aplicada à lei federal, e que este tribunal passe a adotar o mesmo entendimento, com base na interpretação teleológica da norma e não com base na interpretação puramente literal. Por isso, pugna-se pela concessão da segurança, ao tempo em que eu agradeço a atenção de vossas excelências e aguardo o resultado. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, a matéria é de relativa simplicidade, nada obstante ela trate de um assunto muito caro em sede constitucional e de direito administrativo, que diz respeito ao provimento de cargos públicos e, portanto, do ponto de vista constitucional, de acesso ao trabalho. Indo diretamente ao ponto, o voto lançado por esta relatoria mantém o entendimento consignado quando do exame do pedido de liminar, uma vez que, como inclusive já citado da tribuna pelo advogado,
o que se visa obstar com as contratações sucessivas de natureza temporária no serviço público é exatamente a perpetuação, eu diria até mais, quase que a eternização de vínculos precários, já que é do conhecimento geral de que a regra de acesso ao cargo público deve se dar por meio de certame de concurso público para o provimento de cargo efetivo e, portanto, com todas as características de um vínculo duradouro e juridicamente sustentável frente à administração pública. E o ponto exato com o qual eu estou a me valer para manter esse entendimento é de que, inobstante os cargos que estejam sendo postos em discussão no presente caso concreto não fossem exatamente os mesmos, o órgão administrativo responsável pela seleção temporária é exatamente o mesmo, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Portanto, essa circunstância faz com que se incida perfeitamente, ao caso concreto, os precedentes já devidamente consignados em sede de STJ, conforme eu cito aqui, na parte que interessa o item 2 do agravo interno no recurso especial 1770.730 do Ceará, do relator, o potiguar ministro Gujado Faria, em que no número 2 se diz: o artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.745 de 93 não admite a celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do anterior, vedação que não incide na hipótese de contratação para cargo distinto. Então, de fato, se fosse só isso, o impetrante poderia até ter razão, mas aí vem a parte que, de fato, elimina essa possibilidade do que era ocupado anteriormente e firmada com órgão público diverso, exceção inexistente no caso examinado. Então, em se tratando do mesmo órgão, exatamente para não transformar o que é exceção em regra, é que se vê e se considera como juridicamente insustentável a pretensão envidada em sede de mandado de segurança. Portanto, com esses fundamentos, senhor presidente, eu estou conhecendo da pretensão mandamental, mas no mérito eu estou denegando a segurança pretendida. É como voto, senhor presidente. Temos 10 votos no sistema registrado, acompanhando o relator. Algum colega? Eu estou querendo fazer uma consideração junto ao relator, principalmente, é que me parece aqui, só um esclarecimento, e já há decisões a respeito do STJ e do Supremo, é que ele foi contratado para professor do sistema prisional. E agora professor da língua inglesa foi classificado em primeiro lugar. E a restrição me parece que, sendo cargos diferentes, é possível sim. Professor de linguagem, professor de língua inglesa. Doutor Ricardo, o que é que Vossa Excelência... Até porque também, por exemplo, chega num município que só tem um candidato de língua inglesa. E aí não se continua a contratar? Eduardo, se Vossa Excelência me permite, eu percebo o cuidado e o zelo de Vossa Excelência em atentar para esse detalhe, o que de minha parte também despertou muito a preocupação, exatamente pelo aspecto que eu tentei ressaltar no início, que é a garantia constitucional de acesso ao trabalho. Isso é uma conquista histórica, né, que merece de todos nós muito cuidado. Mas o ponto é que, embora a atividade docente que ele fosse exercer fosse no sistema prisional, aliás, estava sendo no sistema prisional anteriormente, como muito bem apontado por Vossa Excelência, o certame, esse segundo certame, adveio, quer dizer, surgiu da iniciativa da mesma secretaria, né, da Secretaria de Educação e Cultura. Foi o edital, só aqui para deixar evidenciado, o edital 001 de 2023.
Então, como ele foi selecionado nas duas ocasiões pelo mesmo órgão, residiria aí, no caso, o obstáculo que é antevisto pelo STJ, e também até eu cito, desembargador, um outro precedente aqui do próprio tribunal, porque eu quis poupá-los de ficar fazendo citações, até porque me pareceu desnecessário. Esse precedente advém de um MS, aqui também citado, está disponibilizado a Vossa Excelência, da relatoria do desembargador Vivaldo, em 2 de junho do ano passado. Então, é só justificando por quê? Porque o órgão que fez o certame é exatamente o mesmo, razão pela qual incidiria aí essa interpretação advinda dos tribunais superiores e do próprio tribunal aqui. Era só para esclarecer. Eu estou lendo aqui o acórdão paradigma do ministro conterrâneo Gugel de Faria, aliás, apesar de ser pernambucano, mas era rio-grandense, quando ele diz aqui que a vedação não incide na hipótese de contratação para cargo distinto do que era ocupado anteriormente e firmada com órgão público diverso. No caso, está claro que é o mesmo órgão público. E tem um aspecto, mas não é o mesmo cargo. Então, seriam duas premissas a preencher essa exceção em conjunto, né? E firmada com o mesmo órgão. Também tem uma questão interessante, eminente magistrado Ricardo Tenor, é que ele foi professor no sistema prisional, o que é um aspecto extremamente importante e sensível. Um rapaz desse, novo, tal, deve ser, se propôs a ser professor contratado provisoriamente, depois se propôs um curso de inglês. Então, eu acho que eu vou divergir de Vossa Excelência, máxima vênia, porque não é o mesmo cargo. E a exceção se concretiza com o preenchimento dos dois aspectos, o mesmo cargo e o mesmo órgão. Então, eu vou aqui abrir um pouco as portas do poder público para um professor que submeteu a 2 anos a ensinar num presídio e agora quer ensinar inglês, talvez até seja no mesmo presídio, não sei. Máxima vênia, Vossa Excelência, eu vou divergir para conceder a segurança. Então, proclamando o resultado, por maioria, no termo do voto relator, denegou a segurança e vencido o desembargador Cláudio Santos, que a concedia. Os segundos são os embargos infringentes de nulidade 080073446, embargante José Salih de Oliveira, da relatoria do desembargador João Rebouças e da revisão do desembargador Vivaldo. Solicitou sustentação oral para falar em nome do requerente, o doutor Fabrício Antônio de Araújo. Está presente, doutor Fabrício? Não está presente na assistência nem na videoconferência. Foi informado que também não está presente na sala virtual. Então, passo o processo para a ordem virtual. Temos a ação rescisória 081-1981. Esse é da relatoria do desembargador Glauber Rego, o qual, após a sustentação oral feita pelos 2 advogados na sessão anterior, solicitou a suspensão do julgamento para analisar a matéria em face das alegações que foram feitas da tribuna. O processo está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Voto aí disponibilizado. E eu vou tentar aqui resumir a... Não, eu fiz umas pequenas correções aí. É o número 3, Excelência? É o número 3. Também. Tem uma preliminar de legitimidade passiva de causa suscitada pelo cartório único de Extremóis, senhor presidente. Eu estou aqui rejeitando, uma vez que integrou lá
o processo no primeiro grau e não há razão para que na rescisória seja aqui considerado ilegítimo. Então, A mesma razão agora... só um momentinho, desembargador. É porque como o sistema não registra os votos nas preliminares separadamente, só para ver se concorda. Essa primeira preliminar, alguma divergência? Todos acompanham, que é a preliminar quanto à ilegitimidade passiva de causa suscitada pelo cartório único de Extremóis. Todos rejeitam, no termo do voto do relator. Nesse processo, senhor presidente, houve sustentação oral, iniciou-se da sessão passada. As né? duas sustentações orais. Eu não assisti, eu não estava presente, portanto verdade, excelência. não vou votar. Sustentabilidade. Então, os demais têm alguma consideração quanto à preliminar? Então, rejeitada a unanimidade. A segunda preliminar, que é... do município, senhor presidente. E Exatamente. aí, a mesma fundamentação, sendo que agora para acolher a preliminar de legitimidade do município de Extremóis, que não integrou o processo no primeiro grau, eu estou aqui acolhendo. Pronto. No caso, essa preliminar, inclusive, parece que foi levantada de ofício por Vossa Excelência. Exatamente, senhor presidente. Então, alguma observação quanto a essa preliminar? Não, estou acompanhando. Então, ao mérito agora. Perfeito. E no mérito eu vou tentar resumir, loteamento lá no... Mas eu vou tentar ser mais resumido que a emenda, desembargador. Porque... um terreno, um loteamento lá no município de Extremóis, em que no primeiro grau se entendeu que a propriedade, a matrícula da área, ela tinha um vício por conta de uma carta de aforamento do município de Extremóis que seria anterior aos registros de propriedade. No entanto, senhor presidente, nesta ação rescisória foi trazido uma nova documentação em que se atesta que a propriedade do autor desta ação rescisória é anterior à carta de aforamento. A matrícula 388, que deu origem a duas novas do loteamento, ela tem origem no ano de 1975 e a carta de aforamento é do ano de 1978. E sendo esta a questão controvertida, senhor presidente, pedindo permissão para não ler o voto, como disse, bastante extenso, eu concluo dizendo que, sem a necessidade de maiores delongas, com fundamento nos incisos 6 e 7 do artigo 966 do CPC, em juízo recidente, julgo procedente a apresentação rescisória para desconstituir a sentença proferida nos autos da ação ordinária de número 10.0031, dígito 10, do ano 2014, ajuizada por Antônio Rafael de Vasconcelos Gonçalves Júnior e Renata Gabriela de Matos, em face da empresa Solo Empreendimentos Imobiliários Limitada e o cartório de registro de imóveis de Extremóis, ato contínuo, em juízo rescisório, julgo improcedente referida ação anulatória, mantendo ígidas as matrículas 2858 e 3018, decorrentes da transcrição de número 38875. Restitua-se aos autores o depósito prévio, condena os réus remanescentes em honorários advocatícios em sucumbência pro rata, fixados em 10% sobre o valor da causa. É o meu voto, senhor presidente. Quanto ao mérito, há alguma observação, algum destaque de algum dos colegas? No sistema nós temos aqui 12 votos registrados acompanhando o relator. Então, proclama a unanimidade. O quarto que é o agravo de instrumento em reclamação, número 080-0219,
agravante indicado da empresa de transportes urbanos de passageiros do município de Natal. Esse processo é da relatoria inicial do desembargador Saraiva. E houve um pedido de vista antecipado do desembargador Dilermano. Esse processo está em mesa, desembargador? Sim, excelência, que havia pedido de vista antecipado, não é isso? Exatamente. Eu peço a compreensão dos colegas, porque esse processo me chamou a atenção e eu vou ler uma parte que interessa, espero a compreensão. Eu digo o seguinte: como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial de reclamação proposta pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do município de Natal, Seturne, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida por este Tribunal de Justiça na ação direta de inconstitucionalidade 08-11-324, 24-2020, 8-20.000, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. A decisão reclamada foi proferida nos autos da ação popular que refere e que negou o pedido de reconsideração formulado contra a tutela de urgência inicialmente deferida sob o fundamento de que o acordo proferido em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade não teria sido alcançado pelo trânsito em julgado para produzir seus efeitos. Aí eu digo lá no que interessa, prosseguindo, para tentar mais ser sucinto. A causa de pedir apresentada na referida ação foi o suposto desrespeito às disposições da Lei Municipal 622, de 8 de outubro de 2020, sobre os procedimentos formais que devem proceder medidas do tipo. Ademais, tampouco houve deliberação por parte do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, conforme institui o mesmo diploma legal. Aí eu prossigo. Por esse fundamento, foi requerido em sede de tutela de urgência e cognição sumária que fossem suspensos os efeitos dos atos, a partir dos quais estava ocorrendo a diminuição da frota de ônibus referente ao transporte público em Natal, obrigando as demandadas a restabelecerem as linhas extintas ou tiradas de circulação, petição da ação popular ao que refere. Em uma primeira decisão, proferida em 24 de março de 2022, o magistrado Acó indeferiu o pedido formulado pela parte autora, que, no entanto, requereu a reconsideração da decisão, e sem determinação de oitiva da parte adversa, o magistrado reconsiderou a decisão anteriormente proferida e deferiu a tutela provisória de urgência em 4 de abril de 2022, pelos seguintes termos que não precisa ler. Está lá a fundamentação. E eu prossigo dizendo, tentando já ir para o final. Como se vê, tanto a causa de pedido da ação popular, como a fundamentação da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida, foi unicamente a suposta ausência de observância do procedimento previsto na Lei Municipal 622 de 2020. Na primeira oportunidade, então, para se manifestar nos autos, o setor, em petição de número tal, informou expressamente o julgamento definitivo da ADI 08-11-324, 24-2020, 8-20.000, por esta Corte de Justiça, e esse é o ponto que fulcral, no qual foi declarada, então, a Seturne informou o julgamento definitivo da ADI por este tribunal, no qual foi declarada com efeito ex tunc a inconstitucionalidade da Lei Municipal promulgada número 622/2020 referida, requerendo com isso a reconsideração da decisão, bem como apresentou embargo de declaração em documento de número tal. O município de Natal, por sua vez, igualmente peticionou no documento de número tal, requerendo a reconsideração da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pelos mesmos motivos. O magistrado Acó, contudo, em decisão de número, indeferiu o pedido de reconsideração. Como se vê, a despeito de ciente do julgamento definitivo por esta Corte da ADI referida, em sessão ordinária realizada no dia 6 de abril de 2022, com a declaração inconstitucional da referida lei, por ofensa ao artigo 2º e 46, parágrafo 1º, inciso 2, C, letra C, e 64, inciso 7, da Constituição Estadual, esvaziando com isso a causa de pedir apresentada na ação popular em análise, o magistrado Acó limitou-se a argumentar que seria necessário aguardar o trânsito em julgado do referido deciso para que fosse possível a aplicação do paradigma vinculante, não é o caso da Tavênia.
Ressalte-se por oportuno que a referida ADI não teve modulação dos efeitos. É certo que, a despeito das decisões em controle de constitucionalidade terem, em regra, efeito ex-tunc ante a adoção da teoria das nulidades em sede de controle de constitucionalidade abstrato, esta teoria é flexibilizada pela Lei 9868/99, que em seu artigo 27 permite a modulação dos efeitos da decisão por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Nesses casos, por maioria de 2/3 de seus membros, é possível ao tribunal restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só terá eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Assim, se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica pode resultar em prejuízo ao princípio da segurança jurídica ou outro dano maior que o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade do ato normativo, o tribunal tem a prerrogativa legal de temporizar os efeitos da nulidade, transpondo para outro momento os efeitos de sua decisão. Não foi, contudo, o que ocorreu no julgamento da ADI referida, que não fez qualquer ressalva quanto à modulação de seus efeitos, seja no julgamento de mérito da ação, seja no julgamento dos embargos de declaração, que sequer foram acolhidos. Nesse passo, impõe-se, data vênia, o reconhecimento da regra na declaração de inconstitucionalidade, que é a aplicação dos efeitos ex-tunc, de modo que a Lei 622/2020 foi considerada inconstitucional e, portanto, nula desde a sua origem. Feito o devido esclarecimento e considerando a inexistência de efeitos prospectivos para a referida declaração de inconstitucionalidade, ressoa evidente a incongruência da decisão reclamada, que, em afronta ao que restou decidido por este tribunal, por seu órgão plenário, não aplicou o paradigma vinculante. Não sendo modulados, portanto, os efeitos da decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade, prevalece o entendimento do STF quanto à necessidade de aplicação do paradigma desde o momento de publicação da ata de julgamento, que no caso específico da ADI referida, se deu em 6 de abril de 2022, anterior à decisão reclamada, somente proferida em 19 de abril de 2022. Nesse sentido, a jurisprudência do STF, aspas, é iterativa, no sentido de que, em regra, suas decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade são de observância obrigatória a partir da publicação da ata de julgamento. STF, relator, reclamação 62791, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 8 de 2 de 2023, publicado em 15 de 2 de 2023. E eu já, partindo para o final, com as várias citações, eu digo, por tais motivos, considerando, primeiro, que a causa de pedido da ação popular referida foi unicamente o suposto desrespeito ao procedimento previsto na Lei Municipal 622 de 2020. Segundo, que a referida Lei Municipal foi declarada inconstitucional pelo plenário desta Corte em 6 de abril de 2022, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade referida, sem modulação dos efeitos. Terceiro, que a decisão reclamada deixou de aplicar o entendimento vinculante proferido sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado em momento posterior à data de julgamento da ADI. Quarto, que a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade produz efeitos a partir da data de julgamento nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Entendo que a presente reclamação deve ser julgada procedente ante o manifesto e específico desrespeito data vênia da decisão reclamada com a decisão proferida por este órgão plenário. Por fim, com todas as vendas ao digo relator, entendo que não se trata de valorar e considerar provimentos de índole futurista, pelo fato de a reclamação ter sido proposta contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, que apenas manteve o entendimento adotado na decisão liminar proferida em 4 de abril de 2002. Ora, a exemplo do que acontece nos casos de ações diretas de inconstitucionalidades, o próprio Código de Processo Civil, ao tratar do julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos que possuem eficácia, ultrapartes e efeitos vinculantes, impõe a aplicação do precedente paradigma
tão logo haja a sua publicação pelo próprio órgão prolator da decisão que contrariar a orientação firmada. Assim, outro não pode ser, data vênia, o entendimento a ser adotado em hipótese de ações diretas de inconstitucionalidade, cuja envergadura constitucional demanda maior respeito e observância pelos órgãos jurisdicionais, impondo-se a necessária revisão das decisões proferidas em contrariedade à declaração de inconstitucionalidade e, notadamente, como no caso em concreto, quando a informação sobre a referida inconstitucionalidade foi disponibilizada no primeiro momento que os demandados se manifestaram nos autos, inexistindo qualquer menção sequer da existência da referida ADI em momento anterior e, sobretudo, pelo fato de a decisão de urgência reclamada ter sido proferida inaudita altera par. Nesse passo, não vejo como afastar o cabimento da presente reclamação como firmado pelo digno relator. Ante o exposto, com todas as vênias ao digno relator, voto pelo provimento do presente agravo interno para conhecer e julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão reclamada e determinando que outra decisão seja proferida em observância ao entendimento deste TJ no julgamento da ADI 081 1324.24 2020 8 20 mil. É como voto, excelência. Embargador Saraiva, fazer alguma consideração? Sim, presidente, muito obrigado. Senhor presidente, naturalmente ouvi com muita atenção o voto do eminente relator, muito bem posto. Relator não, no pedido de vista do embargador Dilermando. Mas, inclusive, quando tomei conhecimento dessa divergência e do lançamento do seu voto, eu fiz um adendo ao meu e pediria a vênia curto para ler. Disse o seguinte, no item 2. Como dantes assinalado, a presente dialética se resume ao cabimento ou não da reclamação, inicialmente manejada com fincas a caçar liminar deferida pelo juiz da segunda vara da Fazenda Pública da capital, supostamente desafiadora do acordo na ADI citada por Sua Excelência, onde esta Corte, através do seu pleno, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 622/2020. Desde logo, vale reiterar, não se está a discutir, pelo menos nessa etapa processual, questões de mérito, como assim o fez o advogado da agravante, em sustentação oral e posteriormente debatidas na divergência. Na hipótese, é fato, predita lide objetiva ADI, foi apreciada em 6 de abril último, ou seja, 2 dias após o juízo reclamado haver concedido medida cautelar com a rima em fundamentação contrária àquela que veio a ser adotada por esta Corte de Justiça, 4/4/2024. Todavia, como já sedimentado nos tribunais superiores, é incabível reclamação quanto à suposta desobediência preceder ato principal. Não fosse o bastante, vale o registro que, embora o ora agravante haja posteriormente atravessado pedido de reconsideração na origem, quiçá para reduzir o intervalo do seu desfecho, cumpre rememorar seu expediente desprovido de maiores consequências processuais, não tendo, sobretudo, o condão de elasticer prazo. Daí, pense em existir viabilidade mínima de processamento da reclamação, sob pena de, em assim sendo, despisse o ato correcional, entre aspas, dos seus típicos ares de excepcionalidade, dando por certa a ideia de ser sempre crível o uso de petitória em situações abstratas. Nesse diapasão, senhor presidente, reitero os termos do voto lançado. Muito obrigado. Presidente, Pois não, desembargador. eu não votei ainda, esperando exatamente o voto do desembargador Dilermando, como sempre, muito consistente. Mas nós não podemos deixar de verificar, e eu queria concitar os colegas a uma reflexão nessa matéria, que é o que consta do pedido de fundo. Ou seja, há uma ação popular em que uma cidadã pede a instalação de novas linhas de ônibus e o juiz concede.
Acho que essa interferência não é impossível do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Mas como instalar uma linha de ônibus sem um suporte técnico de viabilidade? Sem informação do percurso, sem informação da quantidade de passageiros históricos, se a linha foi desativada, é porque ela não era viável. E como se trata de uma atividade privada, embora de alto interesse público, não seria o caso, a meu ver, e aí eu estou trabalhando com a questão prática de resultado prático, as decisões jurisdicionais têm que ter uma clara observância dos seus efeitos na vida do cidadão. Então, como se manter, por exemplo, uma linha ou duas ou três de ônibus na cidade de Natal sem um estudo prévio, sem a viabilidade econômico-financeira, sem se comprovar que o volume de pessoas transportadas possa realmente trazer um equilíbrio econômico-financeiro para a empresa? Essa que é a matéria de fundo. Nós estamos nos cingindo a uma questão formal, mas me parece que a questão de fundo é o que há de mais importante a se decidir, não é? Eu recebi essas palavras de adendo do desembargador Saraiva como parte integrante do seu voto. Um adendo a voto, um alargamento do voto, uma explicitação melhor das razões que ele já tinha trazido no próprio voto, né? Mas eu vou votar pelo cabimento da reclamação e a concessão de efeito suspensivo, porque essa lei realmente já foi julgada inconstitucional por esse tribunal. Então, nós não podemos desfazer o que foi feito numa matéria de controle concentrado de constitucionalidade, que é o caso. Então, máxima vênia ao relator, eu vou julgar, vou conhecer da reclamação e da procedência, julgar pelo provimento da... Senhor presidente, depois eu... Senhor presidente, eu gostaria de... Depois eu também. Então, pela ordem que o desembargador Dilermando pediu. Depois não. Pois não. Apenas um esclarecimento rápido. Bem trazidas as considerações do desembargador Cláudio, porque tem essas nuances, não, tem essas questões relevantes da linha, etc. Tal. No entanto, processualmente, e isso sobreleva, não é? O tribunal julgou, não é inconstitucional. Na verdade, o juiz proferiu a decisão 2 dias antes do tribunal. Mas na hora que o tribunal julgou inconstitucional e publicou, e o STF disse que não depende de aguardar o trânsito julgado, como o juiz entendeu, aí o juiz se pronunciou em cima de uma decisão quando o tribunal já havia decidido. É inconstitucional, é inconstitucional. Punk. Perfeitamente. Perfeitamente. Então é só esclarecimento para completar a data vênia, só isso. Desembargador Saraiva, com a palavra. Pois não, presidente. Presidente, sem estimular a discussão, por sinal bem posta, eu trago aqui, fechando a minha argumentativa, um acórdão, um embargo de declaração da reclamação 62725 do Rio de Janeiro, onde foi relator o ministro Alexandre de Moraes. E naquilo que interessa, disse ele, entre outra argumentativa, fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível. A parte não recorreu lá da decisão do juiz. Precluiu. Então, repito, fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação nos termos do artigo 988, parágrafo 5º, primeiro do Código de Processo Civil. Só, presidente, obrigado. Excelência, bom dia, o senhor me permite uma parte de fato? Se for de fato, sim. Pois não, bom dia a todos. O eminente relator mencionou que não houve o recurso devido em relação a essa decisão, mas houve o agravo de instrumento
pertinente apresentado perante, foi distribuído para a Câmara, e houve, através dele, a manutenção da liminar, porque ainda não havia tido a publicação do acórdão da ADI. Então, houve o agravo do instrumento e, posteriormente, com a manutenção dessa decisão, a gente ingressou com a reclamação sobre a primeira decisão proferida no juízo de piso. Obrigado. Senhor presidente, também tem uma questão evidente em direito público, que essa preclusão consumativa, ela não se configura quando há interesse público relevante. Ela pode ser suscitada a qualquer tempo. Se a matéria processual é evidente. É evidente, isso é como o direito penal. As nulidades podem ser as nulidades absolutas podem ser alegadas a qualquer tempo. E a preclusão, no caso, absolutamente está não só com a explicação do advogado, mas também processualmente não se configura. Nos votos lançados no sistema, nós temos o voto do relator, 5 votos acompanhando Sua Excelência, o desembargador Saraiva, e temos 4 votos pela divergência, desembargador Cláudio, Dr. Ricardo Tinoco, desembargador Dilermano, desembargador Ibanez. Acompanha a divergência, não está aqui no sistema. Desembargador Expedito acompanha a divergência. Desembargador Amauri, esse processo é anterior. Anterior, exatamente. Também não voto o exemplo do... Não, é parte anterior, do mês passado. Mas nessa sessão também não estava presente. Eu estava de licença médica. Também, pelo que me consta, eu não participei. Eu não assisti a esses debates. Então, desembargador Expedito acompanha a divergência. E desembargador Glaubert, no voto, retirou o voto dele, está aqui pelo menos já atualizado novamente. Presidente, só uma dúvida. Não havia trânsito em julgado quando a reclamação foi... Ou já tinha o trânsito em julgado da decisão reclamada? É que o STF não existe trânsito em julgado. Não, aqui no... Publicada a ata... Não, eu estou falando da reclamação. Quando proposta, porque o artigo 988 do CPC, lá no parágrafo 5º, diz que é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Mas só essa dúvida. Tinha trânsito em julgado? Não havia. Ela, inclusive, está pendente de apreciação de agravo em RESP. Eu vou, pedindo vênia ao relator, senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência. Senhor presidente, eu quero protestar por um voto escrito, vou fazê-lo. Então vou pedir ficha para fazer um voto escrito examinando melhor a matéria. Ok. Após os debates e os votos proclamados, o desembargador Cláudio pediu a retirada do seu voto com a remessa dos autos para apresentar razoado por escrito. O desembargador João Rebouças comunicou que iria aguardar o voto do desembargador Cláudio, retirando o voto dele proferido agora, não foi? Pronto. Nos feitos pautados não há mais processos possíveis de julgamento. Indago se há algum... Senhor presidente, só uma dúvida. O número 2, os embargos infringentes. Os embargos infringentes, esse daqui foi para ordem virtual, porque o advogado não estava presente nem aqui, nem na sala virtual. Mas porque não tem votos divergentes, não seria interessante o debate? Tem uma questão bem interessante. Bom, não foi apresentado destaque, por nenhuma das partes foi apresentado a sustentação oral. Como não houve destaque, foi por isso que passou para a ordem virtual. Mas se alguém quiser fazer um destaque agora, pode ser feito, nada impede. Quiser fazer uma consideração. O Bador Glauber quer fazer? Não, acho que o Barrador João primeiro tem o relator. Pois não. Primeiramente, saber se Vossa Excelência gostaria de apresentar o destaque. Sim. Então, com a palavra o relator sobre. Agora, Vossa Excelência não quer logo, porque o relator. Pelo que eu vejo aqui, ele está conhecendo e dando provimento ao recurso. Vossa Excelência não quer logo apresentar qual é o destaque que gostaria de fazer, porque aí o relator já pode fazer. O relator na Câmara Criminal, doutor Ricardo Tinoco, passa a palavra aí. Pois não.
Não, senhor presidente, primeiramente eu me vale da oportunidade para tecer os mais efusivos elogios ao voto de Sua Excelência o relator, pelo zelo, pelo cuidado com que se valeu para sustentar o entendimento que logrou, como está disponibilizado no voto a Vossas Excelências, a aplicação do princípio da primazia do mérito, porque a hipótese aqui, tentando ser resumido, é de que na Câmara Criminal, num julgamento específico que se deu no recurso de apelo, eu e o desembargador Glauber votamos no sentido de que o processo retornasse ao primeiro grau para que fosse aplicado o instituto ou possibilitada a aplicação do instituto da suspensão do processo, conforme previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. E esse voto, que foi lançado por mim na condição de relator na Câmara e acompanhado por desembargador Glauber, se deu em acolhimento ao pedido da própria parte. Em outras palavras, não houve a suscitação dessa possibilidade de ofício por mim, nem tampouco essa possibilidade surgiu dos debates que eventualmente tivessem sido realizados na ocasião. Não foi isso que ocorreu. O próprio advogado requereu a aplicação do artigo 89, que diz respeito, como todos sabemos, à possibilidade da suspensão condicional do processo, atendidas algumas condições que sejam estabelecidas pelo juiz de primeiro grau. O detalhe é que esse pedido foi um pedido incidental e, ao que parece, com a devida vênia do voto do relator, eu quero crer que imaginou-se que ele tivesse sido inserido nas razões recursais, quando na verdade não foi. Então a questão central é a seguinte, para que nós não nos aloguemos desnecessariamente. Há como se aplicar a primazia do mérito? Primeiramente, quando o pedido formulado pela parte levaria a um julgamento também meritório, porque se eu aplico o artigo 89 e suspendo o processo em primeiro grau, essa decisão pode se tornar definitiva. Então, é decisão que atende ao julgamento de mérito. Não se trata de um acolhimento de matéria preliminar. Eu quero crer que a distinção que precisa ser feita, senhor presidente, é exatamente essa. A Câmara não acolheu matéria preliminar que, por força disso, tivesse que ser substituída pelo julgamento de mérito, aplicando o princípio da primazia. Não foi isso que se deu. O que se deu foi a aplicação. Foi o acolhimento de uma pré-judicial de mérito consistente na aplicação do artigo 89, que traz como efeito concreto exatamente um julgamento definitivo, como se nós estivéssemos julgando o apelo propriamente dito, ou seja, mantendo a sentença condenatória ou absolvendo o apelante da condenação que lhe foi imposta. Então, a divergência e o destaque que se faz é no sentido de que, diferentemente do entendimento que considerou que a preliminar, que a aplicação do artigo 89 geraria o efeito de se colocar em plano secundário o julgamento de mérito, na verdade ela não tem esse efeito. E vale lembrar o seguinte, o princípio da primazia de mérito tem natureza processual civil. Ele surgiu, ele rompeu no mundo jurídico com a edição do Código do Processo Civil de 2015. Há que se indagar. Pode-se aplicar dispositivos, princípios, normas do processo civil no processo penal? Evidentemente que sim, mas essa aplicação deve ser sempre subsidiária. Se temos um microsistema normativo penal, processual penal, que dispõe de institutos que se aplicam ao caso concreto, nós não podemos, com a devida vênia, com todo o respeito, aplicarmos um princípio do microsistema do processo civil em detrimento dessas regras que são do processo penal. Então, esse pedido de aplicação do artigo 89, de suspensão, não foi formulado nas razões recursais, como me parece que foi esse o entendimento resultante do voto do relator. 2, ele dizia respeito não a uma matéria preliminar que gerasse um julgamento de extinção sem resolução de mérito, que, portanto, desafiasse
a aplicação do princípio da primazia. Longe disso, porque o artigo 89 gera a suspensão do processo e, se acolhido, ele traz a reboque um julgamento definitivo, um julgamento que é capaz de gerar coisa julgada material. Pergunta-se qual foi a violação ao princípio da primazia do mérito, se o efeito da decisão que gera a suspensão é exatamente o mesmo, tornar definitiva a decisão proferida pelo Poder Judiciário. Então, penso eu, com a devida vênia, que não houve violação ao princípio da primazia. E, terceiro ponto, para fechar, as razões aqui consignadas no presente destaque, é que o princípio da primazia tem a origem no CPC. Ele pode e deve ser aplicado ao processo penal, penso eu, mas sempre pelo viso da subsidiariedade, já que, no caso concreto, temos um dispositivo próprio da lei do juizado, artigo 89, que compõe um microsistema normativo do processo penal e que, portanto, nesse caso, deve ter prioridade frente a um dispositivo do CPC. Não penso que o julgamento da Câmara tenha, de fato, incorrido em erro, merecedor, portanto, dessa correção, já que pautou-se na perspectiva de acolher uma pretensão formulada pelo próprio advogado. Não é? A ideia, por exemplo, de dizer, não, mas podíamos ter julgado logo o mérito, por exemplo, absolvendo o apelante da imputação criminal que lhe foi apontada. Bem, o julgamento de mérito poderia lograr a absolvição ou não. Então, aquele entendimento que poderia dizer, bom, a decisão sobre o mérito seria mais benéfica ao apelante, por isso que ela deveria ter sido primeiramente examinada, essa pretensão, em detrimento do pedido de suspensão, porque ela geraria um mau benefício. Como se sabe, no processo penal, essa visão sempre prepondera. Não se sabe, porque quando se julga uma imputação de origem penal, quanto ao seu mérito propriamente dito, o desfecho pode ser tanto favorável como não. Tanto é assim que, quando a Câmara determinou que o processo voltasse para o primeiro grau, o advogado sequer deixou que o juiz de primeiro grau se pronunciasse sobre o acórdão, aplicando, e já interpôs embargos declaratórios. Em seguida, não se fez por satisfeito, interpôs esses embargos infringentes, e o que se tem hoje é a condenação. Ou seja, a opção que o advogado imaginou ser mais benéfica ao seu constituinte, terminou por não ser, porque o que se tem hoje é um juízo de mérito condenatório em desfavor do apelante. Então, senhor presidente, esse destaque é só para deixar claro que não houve violação ao princípio de primazia por parte da Câmara Criminal, ao meu sentir, pelo fato de que o acolhimento do pedido do advogado de suspensão do processo gera o mesmo efeito. Gera uma decisão definitiva que tem o condão de construir, de promover uma coisa julgada material. Exatamente como se uma sentença de mérito fosse absolutória ou condenatória. Então, é por essas razões, pedindo todas as vênias ao respeitável, digno e sempre muito técnico voto de Sua Excelência o relator, que eu estou a divergir no presente julgamento. Era só, senhor presidente, pedindo escusas pela eventual demora na sustentação. Só se eu entendi, até mesmo para pelo que eu entendi que Vossa Excelência está fazendo, o pedido de aplicação da suspensão condicional do processo foi feito pelo próprio advogado, Perfeito. Mas não o fez na petição recursal, no instrumento recursal. Exatamente. O fez na ocasião da própria tribuna lá. Um pedido incidental. Não foi na tribuna, senhor presidente, foi por escrito, mas depois das razões. Descrito depois das razões, Depois mas das o razões. fez nos autos. Nos autos, perfeito. Isso. Nessa situação foi mencionado esse pedido dele e ele, na ocasião, não fez qualquer referência a eventual desistência nem nada. Nada, muito ao contrário. Lançou o pedido e o pedido foi acolhido. Exatamente. E se o presidente permite, e esse pedido foi reiterando o que já tinha sido formulado na resposta à acusação, que lá na origem não foi aceito pelo Ministério Público, com a premissa de que ele tinha uma condenação transitada em julgado.
e que de fato não existia. E por esta razão foi acolhido o pedido para que fosse anulada a sentença e possibilitada a suspensão do processo. E um outro ponto, doutor Ricardo, que assim, desembargador João, em todas as vendas, é que na Câmara Criminal eu tenho dificuldade de enxergar até mesmo a divergência, porque o desembargador Saraiva, ele naquele debate lá, nessa questão inicial da discussão, se deferia ou não esse pedido do advogado, ele já queria avançar para o julgamento. Queria não, eu avancei e absolvi. Pois é, mas eu estou dizendo, a rigor, a divergência, ela não existiu. Ela não existiu. Sim, Vossas Excelências, Ela não existiu. o desembargador Saraiva, digamos aqui, ultrapassou o pedido, desconsiderou o pedido. Desconsiderando o pedido e já... Ele desconsiderou o pedido e foi ao mérito. É um mérito. E o pedido Não que teve foi divergência. feito... Foi aceito. Foi aceito e o advogado não apresentou nenhuma desistência do pedido na ocasião do sentença. E só mais um detalhe. O julgamento da nulidade vai possibilitar, se a suspensão não for formalizada no primeiro grau, uma nova sentença, porque ela foi nula. E aí, trazida essa matéria, ou seja, é muito mais benéfico, como disse o doutor Ricardo, a situação da Câmara, do que essa que está se propondo agora. Porque vai voltar a julgamento novamente. Vai ter um novo julgamento. E, eventualmente, pode ser absolvido. E pode ser condenado. Pode ser condenado. Mais benéfico, Bonaparte, foi já a absolvição que eu entendi nos autos, presidente. Sim. Não, mas não, eu não vou entrar nesse embate. Não. Mas vamos ver se concorda. Então, com a palavra o relator. Essa observação foi só para eu entender como é que estava a ser lema. Foi o da Câmara Criminal, né, que... Está ligado? Pronto, deixa a palavra do desembargador. Esse debate foi realizado na Câmara Criminal, que o desembargador Saraiva ficou com o voto vencido. Eu estou aqui limitado à divergência do voto, porque nós estamos aqui analisando embargos de nulidade, não embargos infringentes. Qual foi o pedido da parte? Eu vou ler aqui, transcrevi no voto. Por todo o exposto, pede-se respeitosamente a vossas excelências, seja acolhida letra A tese de mérito, nos termos do artigo 488 do CPC, acumulado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, o princípio da primazia do julgamento de mérito, absolvendo o apelante, uma vez que, mesmo menos inexistente prova suficiente para condenação, artigo 386, ou subsidiariamente a ele vai para a letra B, o pedido alternativo. A tese preliminar, reconhecendo e declarando a nulidade do processo, desde que a decisão que negou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para decidir sobre a propositura do ANPP, artigo 5º, tal da Constituição Federal, com o artigo 28, caput 14 do Código de Processo Penal. Então, o pedido da parte é no sentido de que seja observado o princípio da primazia. Eu entendo, pedindo vênia a divergência, que a Câmara Criminal se equivocou quando anulou a sentença recorrida para que fosse oportunizada em primeiro grau a proposta de suspensão do processo, em detrimento da análise do pleito absolutório, inequivocamente mais favorável ao réu, sem a menor dúvida. Transcrevo aqui algumas disposições legais sobre a matéria e digo que, pelo princípio da primazia do mérito, o magistrado deve priorizar a solução da lide, se desvencilhando do excesso de formalismo e satisfazendo as demandas levadas ao juízo, ao invés de reconhecer obstáculos à produção do resultado normal do processo. E cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça
nessa linha de pensamento. Transcrevo aqui que o ilustre desembargador Saraiva se referiu quando do julgamento na Câmara Criminal. Excelência disse que uma devida vênia deveria a Câmara Criminal deixar de analisar a nulidade de sentença combatida e se debruçar sobre a tese absolutória. E somente, caso superada esta, analisar a pré-facial supra citada. Sobre o princípio da primazia, senhor presidente, eminentes colegas, eu trago o precedente aqui do Tribunal de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul. Eu estou pedindo permissão para não ler, que está no voto, e o voto está disponibilizado. De Santa Catarina, 2 de Santa Catarina e outro de Minas Gerais. E concluo, senhor presidente, resumindo, dizendo que voto por anular o acórdão da Câmara Criminal, a fim de que novo julgamento seja proferido, desta feita em atenção à primazia do julgamento de mérito, eventualmente favorável ao recorrente, no caso, o pedido de absolvição. Eu acho que o primeiro pedido que tem que ser analisado é o pedido de absolvição, antes da proposta do possível acordo. Não persecução penal. É para o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, só para... Bardo João, permita, só para entender, até porque me parece que vai retornar à Câmara Criminal, para que lá a gente possa dar seguimento no julgamento. Então, a Câmara Criminal vai desconsiderar o pedido de suspensão do processo? Eu estou votando pela anulação do acordo. Anulação do acordo. Então, lá vai ser analisado se ele vai ser... se o recurso vai ser provido no sentido de absolver ou manter a condenação. E vai desconsiderar o pedido de nulidade da sentença. É o que eu estou imaginando que seja a situação. Porque se você vai apresentar, você vai pedir, vai desconsiderar o pedido de aplicação da NPP, da suspensão do processo. Você vai ter que ir para o mérito. Vai ter que condenar ou absolver. E desconsiderar o que está lá nos autos sendo formulado, né? Que eu acho que não vai ter como, porque se você vai analisar o mérito, ou ele vai ser absolvido ou vai ser condenado. Isso. É isso mesmo. Vai se criar uma situação que pode ser que seja menos favorável. Com certeza. Como? Isso é do desembargador Saraiva. Presidente, por gentileza. Pois não. A aplicação do artigo 89 é antes do julgamento. Antes do julgamento, desembargador Saraiva. Não há possibilidade de, após isso, ser aplicado o artigo 89 com análise do acordo, com devida vênia. Me parece não ser possível. A NPP até que seria possível, né? Não é a NPP, é a suspensão do processo. Porque aí nós não estamos fazendo um acordo de não persecução penal, são institutos diferentes. Ou ele é absolvido. O pedido está formulado. Ou ele é absolvido, ou vai ser condenado. Não tem como, porque às vezes o Instituto confunde a situação num parâmetro que nós temos aqui no julgamento de um processo disciplinar que nós tivemos recentemente, a discussão da proposta de acordo, que se caberia ou não, foi feita antes da análise do mérito. Isso. E o eventual recurso que foi impetrado, que foi ao órgão administrativo superior em Brasília, está atacando exatamente a possibilidade ou não da oferta antes, não da oferta posterior. Então, o que me parece que, com essa diferença de natureza desses dois institutos, apesar da semelhança, a diferencinha peculiar, ele vai impedir que se analise. Eu acho a preocupação dos desembargadores Glauber e doutor Ricardo é com o efeito prático decorrente dessa situação. Porque se ele for absolvido, desembargador Saraiva, tudo bem, resolvido o problema. Mas, se tiver uma decisão, vai tirar uma chance. Maioria dele, ele vai tirar uma chance numa situação dessa. Mas, senhor presidente, só para esclarecer, tem que observar o pedido da parte. Claro. O que é que ele pede? Ele pede, primeiro, a primazia do julgamento e 2,
Nem para O Não, reconhecimento e a declaração da nulidade para aplicação do ANPP. Mas depois que a nulidade... Pois não, desembargador. Vossa Excelência me permite. Esse Claro. pedido que Vossa Excelência está lendo, de fato foi formulado, claro, assim, nas razões recursais. Aí, logo em seguida, ele entrou com um pedido incidental, requerendo a aplicação de outro instituto. Tá a assessoria poderia, inclusive, encontrar o ID para facilitar. Ele formula um pedido incidental, pedindo a aplicação do artigo 89 da lei do juizado, da lei 9.099, fora disso que tinha pedido nas razões. Está aqui, eu vou dizer exatamente parece o que que houve um pedido, um tumulto de pedidos, uma Isso. confusão de tumulto de pedidos formulado pelo procurador. pelo próprio do- advogado. Perfeitamente. Doutor Ricardo, e desembargador João, só um detalhe. Essa questão do NTP, que está em aberto, e hoje se discute essa possibilidade de ser formulado depois da condenação, hoje o Supremo está agendado em sessão para decidir uma repercussão geral. É possível que o Supremo decida que, mesmo depois da condenação, seja possibilitada o acordo de não persecução penal. Mas o contrário também é possível. O julgamento está aberto. Há outro Então- aspecto aqui, desembargador Pois não. Glauber, só para contribuir com a discussão, é que no Ministério Público pede a extinção da punibilidade de José Salim de Araújo. Isso. E Sim. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, imagina, para agilizar a mas- situação, porque isso era um processo que em tese não haveria nem debate. Então, para fazer o seguinte, os votos, maioria, estão acompanhando o relator. E se há um pedido de extinção da punibilidade, vai voltar para a Câmara vai analisar essa situação. Pronto. Existe sim. Nesse caso, presidente, eu peço vista aqui dos autos para examinar essa questão, porque se é de ofício a gente já pode resolver. Pronto. Não há Então, necessidade. Só um detalhe, senhor presidente, para melhor ordenar, dentro da lógica que Vossa Excelência está usando. Esse pedido de extinção, citado pelo desembargador Cláudio, de fato foi formulado, mas não em relação a esse processo. Em relação a uma outra ação que impedia antes, até o desembargador Glauber citou aqui quando falou, impedia antes a oferta a oferta da Perfeito. da Perfeito. suspensão processual. Mas se refere ao mesmo fato, não? Olha. Não, é porque a suspensão do processo foi pedida na resposta da acusação que o chefe se negou a... Ele está pedindo a extinção da punibilidade. Não sei se é por prescrição, qualquer coisa. Se é por prescrição, mas é a matéria que é o pedido está quitado. Bom, permanece proclama o resultado do julgamento, desembargador Glauber vai insistir no seu pedido de vista agora. Dá uma olhada. Então, Vou pedir. suspense o julgamento contra o pedido de vista do desembargador Glauber para analisar a eventual matéria prescricional. Como disse, não há mais processo na ordem judicial com o encerramento dessa discussão. Declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Tem briga, não? Expedientes. Temos esse. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito Andreu Marques, agradecendo em seu nome e da sua família a solidariedade manifestada pela aprovação do voto de pesar em razão do falecimento de sua sogra, a senhora Norma Lúcia Alves e Souza. E ainda ofício do excelentíssimo senhor juiz de direito Andreu Marques, agradecendo voto de reconhecimento por seu trabalho desenvolvido enquanto da sua gestão à frente da Escola da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte. Somente, excelência. Na esta pauta, temos a indicação do membro titular e membro suplente da classe de juiz estadual na vaga decorrente do termo do biênio da juíza doutora Maria Neise de Andrade Fernandes, esta na qualidade de titular, e da doutora Sueli Maria Fernandes da Silveira, na qualidade de
suplente. E como face a essa situação, a presidência propõe o nome da doutora Sueli, que era suplente, passará a ser titular, e o nome da doutora Marta Daniele como suplente na vaga decorrente da acessão da doutora Sueli, do término, e da acessão da mesma à condição de titular da vaga. Então, submeto o nome para a eleição dos colegas, indago se todos acompanham, concordam, alguma divergência? Concordo, plena cor. Na pauta administrativa, processo 04131, tem a declaração de vacância do Serviço Notarial do Registro de Ofício do Fernando Pedrosa. E, nesse caso, o falecimento, estamos votando pela declaração da vacância do Serviço Notarial do Registro de Ofício do Ofício 1 do Fernando Pedrosa, faz gestão da delegação otorgada para Belo Ano pelo seu falecimento, no termo do artigo 39, inciso 1, parágrafo 2º da Lei 8.935/94, 107 da Lei Complementar Estadual 643/2018, e o regimento interno da nossa Corte. Salvo que a declaração de vacância deverá ser formada através de portaria com data retroativa de falecimento tabelião da titular serventia, bem como comunicada devidamente ao Conselho Nacional de Justiça. Há alguma divergência dos colegas, algum esclarecimento para o referente processo? Então, a unanimidade. Os processos, o terceiro processo, que é uma questão de assunto tratando de segurança de magistrado, ele depende da conclusão dos processos que estão pendentes de apreciação, que é com relação àqueles processos de promoção e remoção. Então, como esse interligado aos demais, ele só poderá ser trazido quando for possível apreciar os outros demais processos. Assim sendo, não temos mais processos administrativos. Indago se algum colega tem algum processo administrativo independente de pauta. Nenhuma. Comunicações e proposições. 2 votos de pesar, um pelo falecimento da senhora Karine Olímpio Freire de Queiroz Brito, filha da tabeliã Marlúcia Olímpio Freire, memória, ocorrido no dia 8, próximo pretérito. E também nossa solidariedade aos familiares do senhor Emiliano Teixeira Lemos, funcionário terceirizado, que faleceu essa semana num trágico acontecimento do Fórum Miguel Seabra Fagundes. São essas as proposições da presidência. Desembargador Amauri, comunicação e proposição. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio Santos. Desembargador Expedito. Não tenho, excelência. Desembargador João Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Também não, senhor presidente. Desembargador Dilermano. Também não, senhor. Desembargador Ibanez. Nenhuma proposição. Desembargador Glauber. Também não, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Não tenho, senhor presidente. Desembargadora Lourdes. Também não. Doutor Ricardo. Nenhuma proposição, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.